Primeira vez que aconteceu isso, não sei nem se é verdade. Quem contou pra mim foi que é minha filha e o marido dela. A senhora acha que ela tá mentindo? É, porque ontem ela quis sair com esse cara, hein? Tá, mas a senhora acha que por causa dessa raiva ela ia prejudicar seu marido? Ah, Ela já fez isso alguma outra vez? já. De alegar que foi estuprada? Já fez isso bastante vezes. Caso de estupro de vulnerável, criança de apenas 14 anos de idade. Ela denuncia que o padrasto, que também é seu primo, teria abusado sexualmente dela. Ele tentou me agarrar. Ele? É. O que ele tentou fazer? Vem aqui. Hã? Vem aqui em casa. Fala. Aqui, tá acontecendo alguma coisa. O que ele fez? Fala pra mim. Vem aqui. Te pegou a força? Pode prender ele aí, filho. Segundo informações, ela teria saído do quarto e, ao ir ao banheiro, ela foi abordada pelo indivíduo que tentou tirar sua roupa e teria passado as mãos em suas partes íntimas. A partir daí, ela gritou por socorro, foi ouvida e ligaram imediatamente para a polícia militar, que chegou no local com essas imagens. O indivíduo parece que já sabia que seria denunciado e pega o telefone e liga para sua esposa, que estava no trabalho, quando a polícia militar descobriu que a menina estava ali naquele momento, assustada, denunciando o próprio padrasto por abuso sexual. Tudo jóia, chefe? Como que é seu nome? Cadê sua filha, sua enteada? Tá aí dentro. Chama ela aí pra nós. Com licença, viu? Cadê ela? Tá aí dentro. Faz favor aqui. Trabalho não. Eu trabalho aqui com a construção. Construção de quê? Hã? Já foi preso alguma vez? Não. O que aconteceu, menina? Ele tentou me agarrar. Ele? É. O que ele tentou fazer? Vem aqui. Hã? Vem aqui em casa. Fala. Aqui, tá acontecendo alguma coisa. O que ele fez? Fala pra mim. Vem aqui. Te pegou a força? Pode prender ele aí, filho. Pode vir aqui. Liga o telefone, cara. Pode desligar o telefone. Tá preso, viu? Beleza. Tentativa de estupro. Aliás, tentado não, consumado, né? Enfiou a mão em você? Pode coisar. Porque você me condenou sem ter culpa, rapaz. Você quer ver eu separar da sua mãe. Vem, moço. As investigações indicam que, de fato, outras pessoas, também do seio familiar, tiveram atos, né, contrários aí aos direitos dessa criança no passado, né? No passado aí de 2 anos atrás, mais ou menos. O que já faz ser um outro crime, né? Porque aí, nesse caso, ela teria menos de 14 anos. Então, o crime que hoje é um crime de estupro, quando ela tem menos de 14, já é um crime de estupro de vulnerável, né? Ela já passa a ser considerada vulnerável aí pela legislação. Então, essa conduta também está sendo apurada, né? Não só a conduta dessa pessoa, mas a conduta também daqueles maiores de idade que são responsáveis por ela, que ela, enquanto criança ou enquanto adolescente, tem nesses maiores uma fonte de proteção, né? E se esses maiores não a protegem, ao contrário, fecham os olhos ou fingem que nada aconteceu, não levam ao conhecimento das autoridades, continuam permitindo com que ela fique nesse ambiente de agressão, essas pessoas também estão sendo investigadas para a gente saber se também serão responsabilizadas pelos mesmos crimes que os agressores. É importante que isso diga, né? A polícia militar, no decorrer da abordagem, decidiu gravar, porque percebeu que a mãe, em todo momento, descredibilizava a fala da criança, como se a criança estivesse tentando armar contra ela e contra o seu atual esposo, que, segundo ela, a todo momento afirmava que a jovem tinha marcado um encontro com outro homem na noite anterior. Esse seria o motivo dela ter denunciado esse homem. Porém, no decorrer dessa gravação, a gente percebe que a todo momento a mãe fala que não acredita que esse homem teria abusado da jovem e tenta pressionar a jovem, desviando o foco para descobrir a senha do celular, tentando descredibilizar a vítima, que também é sua filha, e denunciava esses abusos.
No áudio ainda é possível ouvir a mãe falando que já sabia que essa criança tinha denunciado outras vezes ter sido vítima de abuso por membros da própria família. Faça a senha, faça a senha. O que foi a situação, dona? Explica pra mim aí. Não, porque ontem ela quis sair com um cara, nós não deixou ela sair ontem de noite com um cara. E ela tá brava com nós por causa disso. Um dó de Que Faça a Mas senha. ela alega que o rapaz enfiou a mão na blusa dela, seu marido. Faça a senha, por que o negócio aqui? Faça a senha. Fala a verdade, você. Porque ele vai fazer o exame. Você tem que falar a verdade, né? Porque não quer mexer. Dona, e não tem exame pra enfiar a mão dentro da blusa de uma criança. Eu acho muito difícil alguém inventar uma coisa dessa. Passa pra sair pra ver um negócio aqui. O Conselho Tutelar tá vindo aí. E aí nós vamos deixar eles pra resolver, porque eles têm a metodologia deles pra conversar sobre isso daí. A senhora tem algum documento dela aí? Tem. A senhora acha que ela tá mentindo? É, porque ontem ela quis sair com esse cara. E ali ela tem uma senha lá, ela não quer apanhar. Porque ontem ela tava querendo sair 19 horas. Eu não quis deixar ela ir. Por isso que ela ficou com raiva de mim ontem. Tá, mas a senhora acha que por causa dessa raiva ela ia prejudicar seu marido? Ela já fez isso alguma outra vez? Hã? Já. De alegar que foi estuprada? Já. Já fez isso bastante vezes. Esse rapaz é de bem, ele é primo dela. Esse aí? Ele é primo dela. E ela tá mentindo porque ontem eu tava querendo sair com essa. Ela não quer nem apanhar a merda da senha dela aqui, ó. Você passa a merda dessa senha tua aqui, pra me descobrir umas coisinhas aqui, ou senão eu vou quebrar essa merda do teu celular, você vai ficar sem essa Não, merda quebra aqui. não, quebra não. O conselho tá vindo aí. Eu não tô defendendo ninguém, mas eu quero só a verdade, porque ontem ela ficou com raiva, que nós não queria deixar ela sair com esse cara. 7 horas da noite que esse cara vinha buscar ela, né? Aqui na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o inquérito está sendo conduzido. O delegado está ouvindo todos os envolvidos. E segundo informações, outro integrante dessa família, que seria cunhado da adolescente, também teria abusado supostamente dessa jovem há um tempo atrás, antes mesmo dela completar os 14 anos de idade. Segundo o depoimento, que está sob sigilo aqui na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, a própria esposa desse homem relatou em depoimento que na época em que ela estava gestante, essa adolescente, que ainda tinha menos de 14 anos de idade, frequentava a casa. Em dados momentos, ele acabava dormindo com a criança em um quarto. E a mulher desse outro acusado estava gestante, dormia em um quarto separado. E ela afirma que sabia que o próprio marido vinha abusando desta criança aqui no município de São José do Rio Claro, Mato Grosso. As investigações ainda estão em andamento, né? Estão em fase final. Desde lá do flagrante que eu fiz naquela segunda-feira, o suspeito que foi flagranteado continua preso, né? Eu fiz a representação pela prisão preventiva dele, o juiz acatou. Ele ainda está preso e eu tenho um prazo até de 10 dias, né? Portanto, até amanhã para encerrar as minhas investigações nessa fase. Durante as oitivas, né, nós ouvimos os parentes, ouvimos outras pessoas também ali envolvidas, conselho tutelar trouxe relatórios. Junto com o promotor de justiça, nós fizemos ali uma ação para que fosse feita já a representação pela oitiva da menor no Poder Judiciário. Essa oitiva já está com data marcada, né, provavelmente aí na outra semana ainda. E o que a gente já chegou à conclusão é de que há, de fato, outras condutas que precisam ser apuradas e outros suspeitos também. O rol de investigados, portanto, já aumentou, não é mais apenas daquele que foi flagranteado, né, daquele que foi preso em flagrante. Mais pessoas estão sendo investigadas agora e, ao final, nós vamos agora terminar as oitivas, ao final,
eu vou deliberar ali a respeito do indiciamento de mais pessoas ou não, né? O delegado de Polícia Judiciária Civil está terminando de ouvir todos os envolvidos, a família. E agora, segundo informações, mais pessoas dessa família devem ser indiciadas. Alguns, como foi o caso do homem preso, por estupro. Outros, se comprovado, estupro de vulnerável, haja vista que ela ainda não tinha completado os 14 anos de idade. E mais uma vez, a mãe, nesse vídeo registrado pela polícia, deixa claro que essa jovem já havia denunciado ter sido abusada outras vezes. Olha só o ambiente em que essa jovem estava vivendo. Sofrendo calada, porque, segundo informações, irmã sabia, mãe sabia e outras pessoas da família também sabiam, mas ninguém tomava nenhum tipo de providência. Primeira vez que aconteceu isso, não sei nem se é verdade. Quem contou pra mim foi que é minha filha e o marido dela. Depois que falou pra mim, depois ela falou assim, mãe, ele está pegando na minha perna. Eu sei que não pode nem relar a mão, um homem pode relar a mão na perna. Daí ela falou pra mim assim, quem que mexeu com ela, que estuprou ela, Daí quando eu fui lá dar parte nele, ela começou a falar com o primo dele. O caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil e mais pessoas devem ser indiciadas aqui pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil. A mãe, se ficar comprovado que sabia desses abusos e de outros anteriores. O cunhado, se ficar comprovado que abusava dessa jovem antes mesmo dela completar 14 anos de idade, responderá por estupro de vulnerável. E mais pessoas estão sendo ouvidas para esclarecer todo esse crime que está chocando a população de São José do Rio Claro. Ela tá mentindo. Primeira vez que aconteceu isso, não sei nem se é verdade. Tá, mas a senhora acha que por causa dessa raiva ela ia prejudicar seu marido? Ela já fez isso alguma outra vez? Já. De alegar que foi estuprada? Já. Já fez isso bastante vezes. Nós vamos acompanhar nas próximas horas. E na matéria, você também acompanha áudios e o vídeo do momento da prisão, deixando claro que essa criança a todo momento foi descredibilizada pela própria mãe, que hoje ainda tem a guarda dessa criança. Com imagens de Mari Lopes, Marcos Júnior, para o portal News MT. Bom, doutor, voltando ao assunto do estupro, muitas pessoas se comentam, inclusive autoridades foram até a live fazendo esses questionamentos que dependem muito do Poder Judiciário. Essa criança muito provavelmente teria sido abusada na infância, violentada por mais entes da família e, pelo que a gente percebe, denúncias, inclusive, de próprios parentes e de própria esposa contra o seu esposo, que teria também participado desses abusos em dado momento. E aí a gente se faz um questionamento. O ambiente mais seguro para essa criança estar durante essa investigação, durante essas oitivas, seja da polícia ou do Ministério Público com a criança, seria permanecer no ambiente em que está uma das pessoas que sabia de todos esses abusos e nunca denunciou? É uma excelente ponderação, né? Ontem à tarde eu me reuni com os dois promotores da cidade, né? Tanto com o Dr. Luiz quanto com o Dr. Bruno, e um dos assuntos que nós conversamos foi justamente esse, né? A respeito da possibilidade ou não de acolhimento dessa pessoa, né? As nossas preocupações foram levadas ao Dr. Luiz, que é o promotor da infância na cidade, e ele nos assegurou que hoje, logo no começo do dia, iria analisar o caso, juntamente aí pedindo apoio de órgãos de assistência social e coisas do gênero, para verificar se essa criança, se essa adolescente, no momento, encontra-se bem amparada onde está ou se precisa de algum apoio do Estado para, enfim, para que ela seja acolhida, né? Mas de fato, é uma ponderação que a sociedade tem e é a mesma que eu tenho, né? Tanto que pedimos essa reunião aí. O que eu posso dizer é que isso foge do âmbito das minhas atribuições, né? Por isso foi levado aí ao promotor da infância para que ele analise o caso e aí junto com os demais órgãos, né, Conselho Tutelar, que é um órgão que tem essa atribuição, que foi mais de uma vez àquela residência e a princípio o Conselho não apontou essa necessidade de retirada dela de lá. É uma das
das atribuições do conselho, né? Ele sim poderia ter feito isso, provavelmente não viu essa necessidade, mas eu tenho essa preocupação, levei ela ontem ao promotor de justiça, que disse que hoje analisaria a situação. Será que no decorrer dessa investigação, inclusive, essas pessoas que estão nesse âmbito familiar não poderia, de uma certa forma, induzir essa criança a mudar a versão, essa criança, enfim, tentar aí, de uma certa forma, manipular o caso? Então, é uma das preocupações que são próprias da Polícia Civil, né? E foi o que eu levei ontem ao promotor de justiça. Caso haja tentativas de manipulação, tentativas de influenciar essa vítima, certamente aí entra novamente num âmbito criminal. E aí nós poderemos ter a pessoa que estiver tentando influenciar essa vítima presa em flagrante por tentar influenciar o resultado do processo, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, mas são elementos que a gente só se preocupa. Ainda não chegou até mim nenhuma informação real de que isso esteja acontecendo, né? Caso chegasse, certamente a Polícia Civil teria tomado providências.